Então, boa noite a todos. Eu não sou a Filipa Ferreira, nós fizemos uma pequena troca. Sou a Filipa Valente do Hospital de Santarém e não vos vou falar de máscaras auriculares, vou fazer um caso de anafilaxia complicada. Trata-se do caso de uma jovem de 22 anos que tinha como antecedentes pessoais uma asma brônquica, não medicada e já sem episódios de agravamento ou de exacerbação há vários anos. Tinha também múltiplas alergias documentadas a alguns alimentos, à aspirina, aos ácaros. E não tinha outros antecedentes pessoais ou familiares patológicos, não tinha hábitos toxicílicos, não tinha hábitos etanólicos ou tabágicos. Esta jovem recorreu ao serviço de urgência por um início súbito de um eritema maculopapular generalizado e pruriginoso, associado a mal-estar geral e náuseas, que teve início cerca de 3 horas após a ingestão de um comprimido de ibuprofeno, por cefaleias na altura, e cerca de 1 hora depois do almoço, que consistiu numa caldeirada de luvas. À admissão, a jovem estava vigível, mas estava desorientada. Tinha uma marcada hipotensão arterial, estava taquicárdica, taquipneica, não tinha alterações à auscultação cardiopulmonar e era evidente o eritema maculopapular generalizado, mas sobretudo nos membros superiores e no tronco. Admitiu-se que estávamos perante uma reação anafilática e, portanto, iniciou rapidamente fluidoterapia, fez hidrocortisona e hidroxidina e, apenas com esta terapêutica, conseguiu-se reverter o quadro com recuperação completa do estado de consciência e estabilização hemodinâmica. Foi neste momento que, pela primeira vez, ela referiu o início de uma dor ou de uma pressão retroesternal que na altura não conseguiu definir muito melhor, mas que era de intensidade ligeira a moderada. Posto isto, foi feito logo que possível um eletrocardiograma, que é este que aqui vemos, e que podemos ver que havia um ligeiro supradesnivelamento do segmento SD em múltiplas derivações, em outras alterações aparentes. Perante este eletrocardiograma e pelas queixas do doente, fez-se assim que possível, e que foi pouco tempo depois, um ecocardiograma. Bom, eu tinha pedido apenas estes vários cortes de um parastenal curto eixo que mostravam uma boa função sistólica global sem qualquer alteração segmentar e também sem derrame pericárdico. Ainda agora funcionava, mas agora não querem funcionar. Analiticamente, estas análises foram obtidas cerca de 6 horas após a admissão. Era evidente a presença de leucocitose, uma ligeira elevação da PCR e os marcadores de necrose miocárdica estavam normais. Portanto, isto doente foi internada, admitiu-se com o primeiro diagnóstico uma reação anafilática, possivelmente em consequência da ingestão de ibuprofeno ou das bulas, e associada a ela uma dor pré-cordial que teria ainda de ser esclarecida, mas que possivelmente poderia corresponder a uma pericardite neste contexto. Permaneceu sob vigilância e com a terapêutica de suporte, nomeadamente analgesia possível, já que ela era alérgica à aspirina e agora aparentemente havia também um quadro de alergia a um anti-inflamatório não esteroide. Às 24 horas de admissão, o eritema cutâneo estava já resolvido e agora a dor pré-cordial assumia claramente características pleuríticas. A gente dizia que agravava com o decúbito dorsal, com a inspiração profunda e com a mobilização do tronco e dos membros superiores. Hemodinamicamente continuava estável e foi possível ouvir a auscultação cardíaca atritos pericárdicos. Analiticamente, houve elevação dos marcadores de necrose miocárdica, e então a doente foi transferida para a unidade coronária com o diagnóstico de miopericardite no contexto de choque anafilático. Esta foi a evolução do eletrocardiograma. Podemos ver que o supradesnivelamento acentuou-se ligeiramente às 6 horas, mas quando foi internada na unidade estava já atenuado e começava a surgir uma inversão da onda T, que é bifásica em V2, mas sobretudo em V3 e em V4. O ecocardiograma nesta altura devia mexer. Continuava a mostrar boa função sistólica, não tinha derrame pericárdico, mas agora de novo surgia uma hipocinésia septoapical e infraopical que não estava presente nos ecocardiogramas anteriores. O internamento decorreu sem quaisquer intercorrências. Às 48 horas a doente encontrava-se já perfeitamente assintomática, sem dor ou outra sintomatologia. Continuou sempre hemodinamicamente estável.
Esta foi a evolução do eletrocardiograma ao fim de uma semana, mas tinha ainda um muito ligeiro supra-DST aqui, nem se vê bem, mas talvez mais inferior, e tinha uma onda T negativa nas derivações inferiores, bifásica em V2 e depois também negativa de V3 a V5. O ecocardiograma, esse continuava a mostrar uma hipocinésia que se achou agora que era mais localizada ao segmento infraapical. E do estudo feito, as sorologias virais, o estudo de autoimunidade e coagulopatias foram negativos. A doente teve alta com o diagnóstico de miopéricardite no contexto de choque anafilático e prosseguiu o estudo em ambulatório. Foi revelada na semana seguinte, o ecocardiograma esse continuava a mostrar função sistólica conservada, a tal hipocinésia, sobretudo infraapical, e de novo surgiu um trombo, uma imagem intracavitária convertível com um trombo apical, pelo que iniciou a anticoagulação oral. E de seguida efetuou uma ressonância cardíaca. A ressonância mostrou a função sistólica ventricular preservada, era evidente ali a perda da espessura da parede do ventrículo esquerdo com a cinésia apical, mas mostrou também a presença após injeção de gadolínio de realce tardio transmural nos vários segmentos apicais, aqui e ali, com a imagem visível com o trombo. Perante isto, e já que naturalmente sugeria não o diagnóstico de uma miocardite, mas de um quadro de necrose, de infarto, foi procedida uma angiotaque cardíaca que mostrou coronárias normais e a mesma função conservada e o aneurisma apical. Perante estes dados imagiológicos, teve então de se reformular o diagnóstico da doente e admitiu-se que seria um quadro não de miopéricardite, mas de um infarto agudo alérgico no contexto de uma reação anafilática, que entretanto esclareceu ser realmente o ibuprofeno após testes imunoalergológicos, numa doente com artérias coronárias normais, o que corresponde à síndrome de Cunis na sua variante tipo 1. Ora, a síndrome de Cunis, que foi primeiro descrita em 91, consiste precisamente na ocorrência simultânea, por um lado, de uma reação de hipersensibilidade ou anafilática, e aqui estão descritos inúmeros alergénios, desde fármacos como aspirinas, anti-inflamatórios, contraste radiológico, também picadas de insectos e alguns alimentos, e simultaneamente um quadro de angina, uma síndrome coronária aguda com toda a sua clínica, com evolução analítica, eletrocardiográfica e ecográfica habituais. Existem duas variantes, a tipo 1, em que são doentes que não têm doença coronária e que não têm fatores de risco cardiovascular, como era o caso da nossa doente, e a tipo 2, em que existe já alguma lesão coronária que não tem de ser significativa, porque na base deste síndrome está um vasoespasmo coronário provocado pela intensa libertação de mediadores inflamatórios como a histamina e leucotrienos, que em doentes que já têm alguma doença coronária podem provocar a ruptura da placa e trombose. Esta síndrome tem de ser distinguida da miocardite de hipersensibilidade, que surge no mesmo contexto, mas que consiste apenas numa reação inflamatória do miocárdio com infiltração celular. Mas claro que este diagnóstico é complicado, porque a etiologia é semelhante e a apresentação clínica pode também ser semelhante, como aconteceu no nosso caso. No nosso caso, confundimos um infarto com uma miopéricardite, mas estão também descritos casos em que uma miocardite foi confundida por um infarto e que foi ainda por cima submetida a trombólise. Para o diagnóstico diferencial, ajuda-nos então muito a ressonância magnética cardíaca, que ainda por cima o consegue fazer de um modo não invasivo.